Olá, que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, dando sequência ao nosso estudo, estamos indo para o capítulo 3, do livro 3, Lei do Trabalho. Então, são dois itens, necessidade do trabalho e limite do trabalho, repouso. Necessidade do trabalho. Questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho, responde o Espírito, o trabalho é uma lei natural e por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Questão 675. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Resposta: é uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar sendo ao seu trabalho e à sua atividade. Àquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho. Pergunta 677. Por que a própria natureza prevê todas as necessidades dos animais? Resposta: tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que no homem ele tem um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação, entendo o fim com que se propõe trabalhando, mas eles são incondicionalmente e tudo provendo suas necessidades materiais, agentes que secundam os desígnios do Criador. E seu trabalho não concorre menos ao objetivo final da natureza, se bem que, muito frequentemente, não descobris o resultado imediato. Questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? Resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creiais com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Questão 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Resposta: do trabalho material talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribui bens suficientes para assegurar a sua existência não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, e a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento
lhe dá mais oportunidades para fazer o bem. Questão 680. Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil, segundo suas faculdades. Encerrando esse item, questão 681. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Resposta: certamente. Como os pais devem trabalhar por seus filhos, e é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é muito frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual. Bom, se já era no século XIX, imagina agora, né? Então vamos fazer uma pequena reflexão sobre a lei do trabalho, né? Sobre esse item. Então, o que o Espírito comentou aqui com Kardec? Ele falou para o Kardec aqui com relação ao trabalho, né? Bom, que o trabalho é uma atividade que todos os homens desenvolvem, aqueles que são fisicamente mais avantajados podem realizar trabalhos de natureza energética maior. E aqueles menos desenvolvidos no corpo, diz ele que Deus deu-lhe maior inteligência, ou como poder coordenar, né? Mas de uma forma ou de outra, ele está dizendo que o trabalho existe em função das necessidades das pessoas, dos corpos, e também de necessidade social, familiar, né, ou meio social. E que a diferença do trabalho do homem para o trabalho do animal é essa questão social de de gerar, né, progresso. Bom, vamos fazer uma pequena consideração, né? Ainda na época de Kardec não se preocupava tanto com as questões da natureza. Hoje, o homem, com os seus trabalhos, destruiu praticamente, ou está à beira de destruir completamente a condição de vida do próprio homem aqui no planeta, né? A gente vê aí o aquecimento global como resultante do excessivo trabalho desmedido, né, do homem contra a natureza, né, extraindo dela todos os recursos naturais e esgotando, né, as condições normais de clima, e que ao aquecer, né, porque tudo que o homem faz ele está queimando alguma coisa, e ao aquecer, né, promover o aquecimento global, a gente está aí colocando a vida do planeta todo em risco. Bom, não é essa a questão proposta pelo Kardec. Ademais, naquela época não tinha essa preocupação, né? O homem caçava baleias sem pensar no seu extermínio, né? Achava que tudo que tem aí era uma fonte quase que infindável. Aí, caçava uma aqui, nascia mais 1000 aí por aí no oceano, né? E esse é só um exemplo, né? Derruba uma árvore, mas aí tem um monte, a floresta é imensa, né? Hoje a gente está aí com as vegetações todas comprometidas, né? Mas a Amazônia está intacta. Não está nada, a Amazônia está detonada aí, né? E numa situação crítica que pode não ter mais reversão e ela começar a continuar, né, um processo de degradação natural mesmo, porque ela não conseguir se reestruturar. E o homem vai destruindo, tá nem aí. Quem que manda nessa destruição? É o pensamento de cobiça, é o pensamento de posse, é o pensamento voltado a esse progresso, né, onde a pessoa não está vendo o bem social, mas sim principalmente vendo seus interesses pessoais.
Então a gente, né, tem que ver que não é porque estou trabalhando que esse trabalho realmente deve ser digno, né? Deva ser, na verdade, digno. Então, se o camarada empunha uma motosserra na mão, será que ele está realmente exercendo o seu trabalho dignamente? Tem que ver, né? A gente tem que analisar o que o trabalho dele está levando para a sociedade, para o planeta, né? Então, né, no século XIX não tinha essa preocupação, mas agora, no século XXI, isso é absurdo. Então, não só aquele que impunha a serra elétrica, como aquele que produz a serra elétrica com essa finalidade, né? Então, as finalidades aqui é que estão sendo guiadas aí por espíritos trevosos, vamos dizer assim, né? Porque só pensam em ganhar, né? Só pensam nos seus lucros. Com relação ao trabalho físico, vamos lembrar, né? Se você se alimenta, e você tem que se alimentar, manter o fluido vital do seu corpo, recompor o fluido vital do seu corpo, esse, isso tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Manter saudável todos os seus órgãos e em especial o seu sistema locomotor, né? Então, você, através dos seus alimentos, você tira a energia para manter o seu sistema locomotor em perfeito estado. E aí ele fala, sistemas locomotores mais fortes, mais bem desenvolvidos, servem-se melhor aos trabalhos mais pesados, né? O que é o trabalho mais pesado? Que é o trabalho que você tem que exercer maior gasto de energia, né? Então veja, a energia saiu do alimento, a energia foi para o teu corpo, a energia tem que ser transformada em trabalho. Se ela não for transformada em trabalho, ela é acumulada no seu corpo em forma de quê? Gordura, enfim, qualquer coisa que seja uma sobrecarga para o seu corpo que não é adequada. Então veja, o trabalho, de um ponto de vista espiritual, colocado aqui pelos espíritos, engrandece o homem, dá condições do progresso espiritual dele. Tá? É, mas não podemos deixar de mensurar isso, né, como não só uma necessidade de evolução espiritual, como uma necessidade do próprio corpo. Porque se você tem hoje uma facilidade de absorver energia dos alimentos, então você deve também se prestar a gastar essa energia. Não, se não for um trabalho físico, um trabalho mental, que gasta energia da mesma forma. Então, onde eu quero chegar? Que a ociosidade é tão danosa quanto um mau pensamento, né, uma má ação. Os dois são bastante danosos para o seu corpo, seja espiritual, seja o corpo material. Então, o trabalho faz parte da existência animal. Aliás, o animal, né, desenvolveu o seu sistema locomotor justamente para quê? Para os diversos trabalhos de proteção, de caça, né, de reprodução, né, e a sua independência do local onde ele está. Independência, assim, não é um animal céssio, não é fixo no solo. Então, ele é animal, então ele está com a capacidade de se mover. Então, ele tem que gastar a energia que ele absorve de forma, né, através da sua alimentação. Diferente de algumas das plantas, na sua grande maioria, que tira o alimento direto do ar e da terra e, portanto, ela deve ficar fixa. Né? Bom, então isso aí seria a lei do trabalho. Lembrando que uma frase antiga, né, um ditado popular diz que mente ociosa é laboratório, mente vazia é laboratório do demônio, né? Ou seja, se a pessoa não tiver uma ocupação mental, né, o que ela acaba fazendo? Ela acaba destinando, né, o seu tempo, o seu pensamento a coisas nocivas, né? E justamente abrindo portas aí para se comunicar sem perceber com as entidades, né, que são de uma vibração mais baixa
e, portanto, tomando-lhe conta das suas ações, né? Tirando dela proveito. Pois é, então a lei do trabalho nos diz aí que quanto mais você trabalha, mais saúde você tem. Essa é a grande verdade, né? Quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica a alguma coisa, esse trabalho não tem necessariamente que ser um trabalho desgastante, né? É uma dedicação, é uma atividade física, mental, ou ambas, né, que você deve constantemente estar atrelado. Isso não somente é bom para o seu corpo físico, como também para a sua mente física, certo? Existem aí inúmeros relatos de que quanto mais você exige do seu cérebro, mais ele fica bem treinado. A mesma coisa, da mesma forma que você faz com os músculos, você deve fazer com os nervos, né? Então, colocar o seu cérebro sempre para funcionar, e isso é o segredo aí para evitar uma série de complicações neurológicas e até mesmo psicológicas, né? Então, vejo você no nosso próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar. E o nosso próximo é limite do trabalho e repouso. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria.